íntimo de cada um, existe um desejo de impactar o mundo de forma visível e duradoura. Mas para isso, Deus precisa cultivar nosso interior e nos tornar maior por dentro do que por fora. Precisamos deixar que Deus desenvolva em nós um sistema de raízes para produzir frutos que permaneçam. É preciso criar um sistema de raízes em secreto, e então poderemos fazer aquilo para o qual Ele nos chamou, mudar o mundo. Deus quer que sejamos enraizados. Amém, amém, glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, amém, amém, glória a Deus. Que bom poder estar junto com vocês essa noite, glorificando e exaltando o nosso Deus, que é tão maravilhoso e tão poderoso. Eu quero acolher a vocês aqui, dando um alô especial para a galera aqui do chat, que está ao vivo conosco, em nosso canal do YouTube, né? O pessoal está comentando aqui, Camila dando boa noite, o Léo cumprimentando, a Rose, tanta gente aqui, Silvana, a Maria Rita, o Cielia, muitas pessoas aqui da nossa igreja, a Welzila, que bom ter você aqui, Welzila. Deus abençoe o Bruno, a Ruth, nossa irmã Terezinha, a Anitta, minha sogra, está com a gente também, que bênção. Glória a Deus por isso. Tantas pessoas aqui, Terezinha, a Clarissa, minha esposa, vai esquentando a janta aí daqui a pouco, depois do culto. Em nome do Senhor Jesus, vai ser uma bênção lá. Vamos sair todo mundo pregado aqui. Ô glória. A irmã Ioná, glória a Deus. Deus abençoe, graça e paz, irmã Ioná. Que o Senhor Jesus te abençoe. Aleluia. Deixa eu ver quem mais. Diego está aqui, a irmã Jaci, Daniel dando boa noite. A turma está brincando. Gente, que bom poder estar com vocês aqui, nesse culto tão maravilhoso, junto com vocês. Eu tenho certeza que hoje é um tempo muito especial, onde Deus estará falando conosco, ministrando ao nosso coração. Creio que Deus está abençoando a todos no sentido de cuidado, esses dias onde nós estamos vivendo um grande desafio na nossa cidade, no nosso país, entre muitas nações. A nossa oração tem sido, certamente nesses dias, ó Senhor, cuide de nós, tenha misericórdia de nós, que o Senhor guarde e proteja seu povo. E é muito bom saber que existe, dentro do nosso coração, uma confiança de que o Senhor, Ele cuida de nós. E o Senhor, Ele está cuidando de você. Tenha certeza disso, meu irmão, minha irmã. O Senhor está cuidando de você. Essa é a verdade do Senhor para nós. E é nessa confiança, é nessa esperança que nós estamos vivendo. Amados irmãos e irmãs, eu gostaria de compartilhar com você a respeito de uma palavra. Nós vamos compartilhar uma série de ministrações hoje, a partir de hoje, inspiradas em um livro chamado Enraizado, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. E eu quero chamar você para estar junto conosco, para estar compartilhando, tendo atenção, anotando tudo aquilo que Deus pode estar falando. Inclusive, quero recomendar para você a leitura desse livro com esse tema, Enraizado, e com certeza esse texto vai ajudar muito vocês nas devocionais, e creio que o Senhor vai estar gerando crescimento na sua e na minha vida nesses dias. E hoje eu quero compartilhar com você a respeito da primeira ministração dessa noite, onde eu quero falar com você a respeito dos segredos de uma vida enraizada. Quando a gente olha para a nossa igreja, olha para o rebanho,
nesse momento aqui, a maior parte dos nossos bancos, tirando a equipe, estão vazias, mas quando a gente traz à memória a nossa igreja, existem algumas coisas que são interessantes, que cada pessoa na vida da igreja está em um momento específico da sua vida e da sua caminhada com Deus. Há pessoas que se converteram há muitos anos, né, há talvez, não sei, 40, 30, 10 anos atrás. Existem pessoas que se converteram há pouco tempo nesse ano, tem pessoas que estão há mais tempo se relacionando e congregando na vida da igreja, outras pessoas que estão há menos tempo conosco. E, na verdade, a gente sabe que cada pessoa está vivendo em um momento. Mas eu me lembro, queridos irmãos e irmãs, que no início da caminhada, aí parece que assim, na maioria da experiência das pessoas, é que algumas pessoas elas falam o seguinte: mas lá no início da minha caminhada com Jesus, eu me sentia mais apaixonado, eu era uma pessoa mais empolgada, eu era uma pessoa mais fervorosa, parece que a minha convicção estava maior. E uma coisa que é verdade é que no início da caminhada é mais empolgante mesmo. Para algumas pessoas, talvez com o passar dos anos isso tenha sido perdido. Espero que nós não deixamos de estar apaixonados por Jesus, mas a verdade é que existe realmente uma intensidade diferente quando nós estamos no começo da nossa caminhada cristã. E parece que com o passar do tempo, sabe, a vida da igreja, a comunhão com os irmãos, o congregar, parece que essas coisas, à medida que elas vão ficando mais rotineiras, parece que a empolgação vai acabando. Será que isso aconteceu com você? Será que você teve uma caminhada mais empolgada com Jesus e agora não está mais empolgado? Como você se sente na sua caminhada nesses dias? Como é que você está nesse momento? Como que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está os frutos de Deus, ou os frutos do Espírito, ou os frutos espirituais da sua vida? Então essa é uma pergunta que eu gostaria que você começasse a refletir comigo nessa noite e pensar na figura de uma árvore. Por exemplo, quando a gente olha para uma árvore, quando a árvore ela começa a crescer, não é empolgante? Se você já plantou uma árvore, ela começa a brotar, ela começa a crescer e começa a tomar forma, então você vai e rega, mas depois de algum tempo, talvez alguns meses, para alguns tipos de árvores, alguns anos, parece que ela para de crescer. Mas na verdade, essa árvore ela não parou de crescer, ela está crescendo por dentro. Ela está crescendo, na verdade, nas suas raízes. Sabe que você não vê, você não percebe, mas as árvores, elas crescem para baixo, elas crescem nas suas raízes, e o normal de uma árvore, ela é crescer mais para baixo do que para cima. As suas raízes se espalham ao ponto de ela ter uma proporção maior do que quando você olha visivelmente a árvore daquilo que está no exterior, daquilo que está acima da terra. Quando a gente fala desse tema enraizados, na vida cristã, meus irmãos e irmãs, acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. Nós precisamos ser cristãos, filhos e filhas de Deus, que vivem enraizados. Porque só aquela árvore bem enraizada, só aquele cristão, só aquele filho de Deus, bem enraizado na sua fé, bem enraizado na sua vida com Deus, é que de fato vai durar. Essa é a realidade de Deus. Deus, Ele te chama, queridos irmãos, Deus nos chama para um relacionamento com Ele. E a verdade é que quando nós nos relacionamos com Deus, nos relacionamos com a sua presença, com a sua pessoa, com a sua palavra, nós crescemos, nós nos enraizamos. É tão interessante que uma das primeiras figuras que a gente tem na Bíblia, quando a gente lê em Gênesis, é o relacionamento de Deus com o ser humano. E quando Deus, Ele coloca o ser humano no jardim do Éden, Deus fala para o ser humano, Deus fala para Adão, Deus fala para Eva o seguinte: olha, vocês podem comer de tudo nesse jardim, mas na árvore que está
no centro do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Mas existe uma árvore que vocês podem comer dela de forma abundantemente, o quanto vocês desejarem, que é a árvore da vida. E é interessante essa figura, porque quanto mais Adão e Eva, os primeiros homens, comessem daquela árvore da vida, mais eles estariam se aprofundando no conhecimento e no relacionamento com Deus. Então nós temos uma figura ali no Antigo Testamento a respeito do relacionamento com Deus, que também é uma árvore. E quando nós comemos dessa árvore, nós nos enraizamos, nós nos fortalecemos. E a gente sabe que aquela figura da árvore é a figura da palavra de Deus. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus por meio da sua palavra, mais nós iremos nos enraizar. Há uma verdade de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para a leitura de Jeremias, no capítulo 17 e o verso 8. A palavra do Senhor Jesus, ela diz assim: Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Jeremias capítulo 17, versículo 8. Esse texto aqui é um texto do Antigo Testamento, mas essa árvore, né, essa figura que é trazida aqui, que no caso é a água, ela é uma figura de Jesus. E o texto diz que essa árvore que ela é plantada junto a ribeiros de águas e que estende as suas raízes até o ribeiro. Então essas árvores que se alimentam desse ribeiro, elas vão crescer, elas vão se fortalecer, e quando chegar as estações, ela vai dar folhas verdes, ela não ficará ansiosa no tempo da seca, no tempo do fruto ela vai dar frutos. Isso aqui é algo poderoso, porque fala a respeito da nossa vida, da vida que nós precisamos ter com Jesus. Não basta ser uma árvore, não basta termos raízes, as nossas raízes precisam ser estendidas até o ribeiro de águas, até a fonte que é Jesus. E se nós estivermos nos achegando até Jesus, se nós nos mantivermos conectados com Jesus, seremos uma árvore bonita, seremos uma árvore frondosa. Publicamente nós vamos manifestar muitos frutos por causa das nossas raízes. O segredo daqueles que duram, o segredo daqueles que florescem, estão nas raízes. E olha, eu quero dizer algo para você. Deus, Ele te deu uma vida nova em Jesus. E essa vida, queridos, com Jesus, é uma vida onde Ele te dá sementes. Sementes para serem semeadas. Deus, Ele está interessado em desenvolver você. Deus está interessado em desenvolver as suas raízes. Deus, Ele está interessado a desenvolver os nossos frutos. E os frutos precisam permanecer. E o autor desse livro, ele tem uma definição interessante sobre frutos. Ele diz o seguinte, que fruto é tudo aquilo que a sua vida produz. Mas que quando alguém tem contato com esse fruto, essa pessoa, ela é tocada por Jesus. Ela é adoçada pela vida de Jesus. Eu quero ter esse fruto. Eu desejo muito que você também manifeste esses frutos. E essa é a vontade de Deus. Às vezes nós estamos muito preocupados com essa vida, às vezes estamos preocupados com nossos próprios sonhos, projetos pessoais, realizações. Às vezes nós estamos mais preocupados em parecer uma árvore frondosa, uma árvore grande, porque os nossos sonhos ou os nossos projetos, eles estão equivocados. E a realidade, queridos, é que Deus, Ele está bem mais interessado nas suas raízes. Deus está bem mais interessado sobre qual é a sua realidade com Ele, sobre qual é a sua realidade com o Senhor. A forma, querido, como você se relaciona com a vida de Deus, a forma como você recebe a vida de Deus, a respeito da sua vida, a respeito de qualquer coisa que esteja acontecendo, é isso que determina, é isso realmente que será o segredo de uma vida bem enraizada. Você precisa ser assim.
Você precisa se relacionar com Jesus ao ponto da sua vida manifestar um fruto que é resultado de uma vida profunda com Jesus, de uma vida enraizada com Jesus. Raízes são muito importantes, raízes são fundamentais. Você sabe, eu quero compartilhar com você sobre o que é que faz esse sistema secreto de raízes funcionar na nossa vida. Porque se eu quero ter uma vida realmente abundante, eu preciso entender bem sobre o processo do enraizamento. Você precisa entender sobre isso para que você possa crescer e evoluir na sua vida, crescer no seu relacionamento com Deus. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que o sistema de raízes, amados irmãos e irmãs, faz de nós pessoas que são grandes por dentro. A palavra do Senhor, lá em 1 Samuel, conta a história de um personagem que você já sabe quem é, Davi. 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. A palavra do Senhor Jesus diz: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Sabe, esse texto remete a uma história poderosa, queridos, a uma história muito maravilhosa. Você sabe, Davi ele foi escolhido por Deus porque ele tinha um coração pronto para ser expandido. Esse texto fala que que Samuel foi na casa de Jessé para ungir um rei. E os filhos de Jessé passaram na frente do profeta e havia mais um que na verdade estava lá no pasto. E ele estava pastoreando, Davi estava pastoreando as ovelhas. Depois ele é mandado ele é chamado, ele vem à presença do profeta. E quando ele vem à presença do profeta, o profeta reconhece que ele era a pessoa que seria ungida por Deus. E é interessante que Davi, naquele momento, mesmo ainda sendo um moço, ele já estava pronto para ser ungido. Mas sabe por que a unção de Deus se manifestou na vida de Davi naquele momento? Era porque ele tinha um coração enraizado na presença de Deus. Sabe, ele não tinha aparência, ele ainda não era um rei, ele ainda não era uma grande árvore, não era uma árvore talvez que tivesse muitos frutos, mas Davi já cultivava uma vida com Deus, ele já cultivava um relacionamento com Deus. Ele, mesmo sendo um garoto, estava sendo ungido rei. Sabe, você pode pensar o seguinte: mas ele não tinha estrutura naquele momento para ser colocado como rei. E ainda ele não tinha sido colocado como rei, apenas ungido. Mas você sabe, as estruturas internas de Davi já estava sendo preparada pelo Senhor. Davi já estava conhecendo a Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você, querido: como é que está você? Como é que está seu coração? Eu quero dizer que o enraizamento da nossa vida acontece no nosso coração. Como é que está seu coração? Como é que você está por dentro? Como é que você se sente espiritualmente? Será que você se sente pequeno? Será que você se sente frágil? Será que você já é uma pessoa expandida? Será que você está se expandindo? Você sabe, Deus deseja expandir você por dentro primeiro, para que grandes coisas pudessem ser manifestadas na vida de Davi. Primeiro ele precisou ter um coração expandido, e Davi foi chamado na palavra como homem segundo o coração de Deus. Você sabe, para algumas pessoas a tendência delas é tentar ou querer ser grandes por fora. Pessoas querem falar bem, querem parecer espirituais, querem parecer inteligentes, querem impactar as pessoas pela aparência, mas normalmente as pessoas estão mais infladas do que têm realmente realidade. E muitas pessoas parecem que elas são grandes, mas daqui a pouco elas caem na fé, a espiritualidade delas murcha, o fruto desaparece. Sabe por quê? Porque falta enraizamento, falta um coração profundo para com Deus. E hoje eu quero chamar você a isso. Deus te chama para um relacionamento com Ele, mas você precisa ter esse coração que deseja, sabe, conhecer a Deus, se enraizar em Deus. Deus deseja trabalhar assim em você. Deus deseja tornar você por dentro maior do que você é por fora. Na verdade, essa é a vontade de Deus.
tudo aquilo que vier a acontecer, ou vier a manifestar na sua vida, tudo aquilo que você vier a ser, tudo aquilo que você pode se tornar, será na verdade o resultado de quem é você por dentro. Você precisa atentar a isso. Há uma frase de M.M. Bonds, ele diz o seguinte: os homens e mulheres de Deus são formados em lugares secretos. Sua vida e suas convicções mais profundas nascem na comunhão secreta com Deus. Deus está procurando pessoas interessadas a se encontrarem com Ele no secreto e a aprofundar as suas raízes, a crescer por dentro antes que cresçam por fora. Esse é o primeiro ensinamento desse processo do enraizamento. Mas o segundo processo do enraizamento que eu quero compartilhar com você é que o sistema secreto de raízes vai fazer com que a sua visão seja expandida. A palavra do Senhor Jesus diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 4, e o verso 18. Assim, fixemos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O sistema de raízes, queridos, no secreto, vai fazer de você alguém diferente. O sistema de raízes vai fazer com que a sua visão, com que a nossa visão a respeito da vida, a respeito da espiritualidade, seja expandida. O que significa isso? Significa, queridos, que quando você se preocupar em cuidar bem das suas raízes, sabe, quando você se preocupar realmente a cuidar do seu coração, a cuidar do seu relacionamento com Deus, esse cuidado com as raízes vai fazer com que você esteja fazendo investimentos eternos. É o que a Bíblia diz. Aquilo que a gente vê com os nossos olhos naturais é transitório, mas o que não se vê é eterno. Queridos, você realmente a sua realidade realmente é aquela que você cultiva com Deus. E aquilo que nós cultivamos com Deus, irmãos, gera aquilo que é eterno. E quando a gente gera aquilo que é eterno, irmãos, a nossa visão de vida muda. Você sabe, os nossos planos, as decisões que nós tomamos, mesmo que sejam decisões a curto prazo, nós tomamos essas decisões visando a eternidade, porque o nosso olhar está voltado para a eternidade. O nosso olhar está voltado para aquilo que Deus vai fazer, para aquilo que Deus deseja realizar em nós, a longo prazo, e também para a eternidade. Você sabe, se você investe muita coisa nos seus próprios sonhos, nos seus próprios projetos, que não estão alinhados com Deus, que não estão alinhados com o coração de Deus, certamente isso vai ser transitório, isso fica aqui, isso não vai realmente agregar um valor eterno para você. Meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, eu preciso que você entenda isso. Vá para o secreto, vá para o relacionamento com Deus. Você precisa ser um crente enraizado, uma pessoa enraizada. Esses dias, queridos, são dias onde pessoas têm se afastado da fé cristã, pessoas têm se afastado da comunhão. Você sabe por quê? Porque a raiz ainda é superficial, a raiz ainda é pequena. E você sabe, quando o vento vem, o vento derruba essa pessoa, o vento derruba essa árvore. Você sabe por quê? Porque faltou conhecer mais, faltou se arraigar mais em Deus. Você precisa ter essa atenção. Deus te chama para você pensar da perspectiva da eternidade. As coisas mais profundas, as coisas mais significativas são aquelas que nós podemos mensurar do ponto de vista da eternidade. Você precisa atentar para isso. Prossiga na sua caminhada, avance com Deus, saia dos embaraços dessa vida, relacione-se com o Senhor, cresça em Deus, enraize-se em nome do Senhor Jesus, para que você cresça, querido. Muitas pessoas até começam bem,
Muitas pessoas são como aquelas que eu citei no início dessa pregação, sabe? Começam apaixonadas, começam empolgadas, começam com o coração aquecido, mas você sabe, não termina bem, porque as raízes são fracas, as raízes são rasas. O modo como a gente termina, meu querido irmão, minha querida irmã, importa mais do que o modo como nós começamos. É importante, irmãos, começar, é muito importante sonhar, é muito importante desbravar, mas se a gente não viver uma vida onde as raízes não estejam constantemente crescendo, nós não vamos chegar ao final da nossa história. E a sua história com Deus, ela precisa ser poderosa, ela precisa ser tremenda, mas isso depende de como você cuida do seu sistema de raízes. Terceira coisa que eu quero compartilhar com você essa noite, é que o sistema de raízes vai fazer com que nós possamos aproveitar todo o processo que Deus tem para nós. O que significa isso? A palavra fala em Salmo, capítulo 16 e o verso 11. Tu me farás reconhecer a vereda da justiça, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Esse texto aqui, irmãos, é maravilhoso. Esse texto aqui é poderoso. Essas palavras aqui de Davi mostram Davi em diferentes fases da sua vida. Davi, ele conheceu a alegria da presença de Deus quando ele estava nos campos. Davi, ele conheceu a alegria do que significa andar na presença de Deus quando ele passou pela caverna, quando ele estava nas guerras ou quando ele estava no palácio. Não importa, seja no campo, seja na caverna, seja no meio das guerras ou no palácio, Davi entendeu que estar na presença de Deus é a melhor coisa que ele poderia fazer, é o melhor lugar que ele poderia estar. Você sabe, nos processos que Deus permite com que passemos, pode ser que alguns deles serão difíceis, porque eu tenho certeza, você vai passar pelos processos do campo. Nós vamos passar pelos processos da caverna, onde a gente quer se esconder, onde a gente deseja não falar com ninguém, onde a gente não deseja prosseguir, como Davi, ele viveu, como Davi, por exemplo, esteve fugindo. Talvez você vai passar por situações onde você vai para os campos, ou para a guerra, ou talvez haverá momentos da sua vida que serão prazerosos, como estar no palácio. Mas irmão, irmã, independente dos processos que Deus permite com que nós vivamos, nós precisamos aproveitar esses processos na presença de Deus, porque o nosso prazer, como era o prazer de Davi, é estar na presença de Deus. Você sabe, Deus quer fazer você se expandir por dentro. Não tem como a gente expandir por dentro se nós negligenciarmos a nossa vida com Deus, ou negligenciarmos andarmos na presença de Deus. Porque processos virão, mas se nós desses processos estivermos na presença de Deus, nós vamos sair mais fortes e nós vamos crescer. Porque pode ser, irmãos, que em alguns momentos, para quem olha aparentemente para você, ou talvez você olhe para a sua própria aparência, para o seu estado de vida, você pensa, nada está acontecendo. Isso não é o mais importante. O importante é que tudo aquilo que esteja acontecendo seja nas nossas raízes. Por isso, não fuja dos processos de Deus para você. Não fuja quando Deus quer tratar com você. Não ore a Deus querendo estar no lugar do outro, porque o momento do outro é diferente do seu momento. O processo do outro é diferente do seu processo. O meu processo é diferente do seu processo. Não adianta a gente querer acelerar e nem adianta a gente querer pular etapa. Precisamos aprender a viver os processos de Deus, mas na presença do Senhor, porque é isso que nos enraiza. Tem uma frase do livro Enraizados, que o Benning, ele diz o seguinte, eu vou ler para você. Muitas pessoas ficam presas no processo.
do trabalhar de Deus e não progridem, porque elas constantemente querem estar em outro lugar, não no processo, tanto em relação ao que o Senhor está ensinando, quanto em relação àquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Algumas pessoas querem que o Senhor desenvolva suas raízes de acordo com as suas próprias paixões e vontades, porque elas se sentem mais confortáveis assim, mas nem sempre funciona assim. Não podemos assistir somente às aulas opcionais no processo de desenvolvimento das nossas raízes. Aliás, não podemos assistir somente a algumas aulas opcionais no processo de Deus. Existem processos que são para nós, existem processos que é para você, mesmo que seja difícil, mesmo que seja uma guerra, passe por ele, mas na presença. Sabe por quê? Porque isso te enraiza. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, confie no tempo de Deus, confie no tempo de Deus, sabendo esperar, confie na ordem de Deus, porque Deus ele não pula etapas com você. Confie no plano de Deus, aprenda a amar a Deus, aprenda a amar o processo de Deus para você, aprenda a amar o processo de Deus para a sua vida. Entregue-se a Deus de maneira confiante, porque no final você será enraizado e se tornará uma árvore forte, e assim poderá dar muitos frutos para a glória de Deus. Frutos são resultados. O nosso papel, o nosso esforço, a nossa atenção precisa estar voltado para as nossas raízes, porque os resultados virão, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu quero concluir com vocês, dizendo o seguinte: por que os enraizados duram? Por que tem crente que entra ano, sai ano, entra décadas, sai décadas, eles permanecem firmes e fortes na presença de Deus e manifestando frutos? Por que existem crentes que nós vamos encontrar expressando o seu amor, a sua paixão por Jesus, igual quando era lá no início da caminhada? Por quê? Porque essas pessoas cuidaram das suas raízes. Talvez você esteja me ouvindo e você seja uma pessoa que esteja andando e caindo, andando e caindo. Talvez você é aquela árvore que quase não tem folhas. Talvez você seja uma árvore que quando vem o vento quase derruba, às vezes até caiu. Eu vou dizer algo para você: é tempo de você se enraizar. É tempo de você se enraizar. Você sabe, tomando a figura da árvore, eu quero te lembrar uma coisa: não adianta a gente ter a água, não adianta a gente ser uma árvore plantada junto aos ribeiros, se as nossas raízes não vão até os ribeiros. Tem pessoas que estão perto de Jesus, mas ainda não estão enraizadas em Jesus. Tem pessoas que elas estão na igreja, mas elas não estão enraizadas em Jesus. Tem pessoas que estão na célula, mas não estão enraizadas em Jesus. Tem pessoas que estão em ministérios, tem pessoas que estão liderando, porém ainda não estão enraizadas em Jesus. Tem pessoas que elas por fora são excelentes religiosas, faz tudo direitinho, tem um bom comportamento, mas são árvores que estão junto aos ribeiros, mas as suas raízes não estão conectadas aos ribeiros, não estão conectadas às fontes. Deixa eu dizer algo para você: não adianta, irmãos, não adianta nós estarmos perto da fonte e não estarmos ligados à fonte. Você sabe por que uma árvore enraiza? Porque as raízes elas crescem e procuram e acham as fontes. Quando as raízes se conectam a uma fonte de água, então ela se expande, ela cresce. Eu quero perguntar para você hoje, meu irmão, como é que estão as suas raízes? Meu irmão, como é que está a sua vida naquilo que eu não vejo, naquilo que sua esposa não vê, seu marido não vê, seu patrão não vê, seu pastor, seu líder de célula não vê? Como é que está as suas raízes?
Como você está? Qual é de fato a sua realidade espiritual? Qual é de fato a sua realidade em termos internos? Se não existir profundidade em você, nas suas raízes, frutos não durarão, ou frutos sequer virão. Eu quero nessa noite chamar você a pensar algo. A profundidade que o Senhor quer nos levar fala a respeito de um relacionamento constante com o Espírito Santo. A coisa mais importante que nós precisamos considerar na nossa vida é: eu preciso ter um coração como o de Davi, enraizado nele, recebendo o ânimo dele, recebendo a vida dele. Irmãos, a minha tristeza desses dias de pandemia, você sabe qual é? A maior delas é porque eu vejo muitas pessoas que estão na igreja. Não estou dizendo só da nossa, eu estou falando do povo de Deus. Mas irmãos, esse isolamento tem mostrado quão as raízes de muitas pessoas estavam fracas. E talvez você está me ouvindo e a sua raiz é uma dessas. É uma raiz fraca, é uma raiz pobre, é uma raiz que não está conectada à fonte. Está perto da fonte, mas não está conectado. Querido, em nome do Senhor Jesus, é tempo de você repensar sua vida. É tempo de você repensar seu cristianismo. É tempo de você repensar o modo como você está caminhando com Deus. Meu irmão, porque se nós não estivermos arraigados e conectados à fonte, irmãos, tudo que a gente vive é nada. A religião que a gente vive é nada. A espiritualidade aparente que a gente vive é nada, se nós não tivermos uma profunda realidade em Deus. Há uma parábola na Bíblia que fala, você deve conhecer a parábola do semeador. Existem sementes que caíram numa terra dura, numa terra espinhosa, numa terra rochosa, mas tem a semente que caiu na terra boa, e a palavra fala que a que caiu na terra boa, essa brotou, essa germinou, essa se tornou uma árvore, essa deu resultados, porque a terra era boa. Você sabe, Deus nos dá sementes, e Deus nos dá água, porque quando se tem semente e água, há a possibilidade de uma árvore se formar, e ser uma árvore frondosa, frutífera para a glória de Deus. Mas você sabe, árvores só são enraizadas, frondosas e frutíferas porque houve semente e houve água. A semente é a palavra e a água é o Espírito. Quando a palavra e o Espírito se juntam, quando a semente e a água se juntam, a vida se manifesta, a vida acontece. Deixa essa palavra entrar no seu coração. Tome essa palavra como palavra de Deus para você. Essa palavra não é para o seu vizinho, não é para o outro. Essa palavra é para você. Deus deseja levar você a produzir um sistema secreto de raízes poderoso, para que você cresça, para que você avance, em nome do Senhor Jesus. E se essa noite você deseja, se essa noite você tem coragem de fazer uma avaliação da sua vida, peça para o Espírito Santo sondar o mais profundo da sua vida, o mais profundo do seu coração. Pergunte, peça uma revelação de Deus. Senhor, me mostre como estão as minhas raízes, pois hoje Deus quer ministrar o seu coração, Deus quer te enraizar, Deus quer mudar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Talvez você não começou bem, mas o mais importante é como você termina em relação ao chamado de Deus, em relação à sua vida com Deus. Se você crê nisso, aí no seu lugar, você se coloque na presença de Deus. Eu quero orar por você. Ó Espírito Santo, em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que nesse momento haja uma manifestação, ó Deus, da Tua palavra e do Teu Espírito, pois quando a Tua palavra e quando o Teu Espírito se movem, a vida se manifesta. Senhor, quantas pessoas, ó Deus, estão frágeis, fracas, quantas pessoas que não já produzem frutos,
Quantas pessoas já não te honram, porque, meu Deus, as suas raízes, muitas delas já até morreram, já até se tornaram secas. E ó Deus, talvez para muitas pessoas o que existe é simplesmente um tronco fixado na terra. Mas ó Deus, eu oro, por favor, manifesta o seu poder hoje. Que ainda, Pai, que a terra esteja seca, Senhor, o Senhor vai fazer esse tronco brotar, o Senhor vai fazer essa árvore reviver, o Senhor vai fazer essas raízes, ó Deus, retornarem, meu Deus, essas raízes voltarem a se manifestar, a crescer. Hoje, Senhor, é o tempo, Pai, onde eu creio que raízes estarão se conectando ou se reconectando com as fontes. Em nome de Jesus eu oro. Eu oro por essa pessoa, Senhor, que está aqui, ou a essa pessoa que está na sua casa, que me assiste. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu poder se manifeste. E o Senhor que é amor, e o Senhor que nos chama, Pai, chama essa pessoa, meu Deus, para junto. Chama essa pessoa para uma vida de relacionamento e de intimidade. Chama essa pessoa, meu Deus, atrai essa pessoa para o lugar aonde essa pessoa possa ouvir a sua voz. Chama, Senhor, ó Deus, chama essa pessoa, Pai, atrai essa pessoa para a tua presença. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero dizer algo para você, meu irmão, não deixa para amanhã, de repente agora, hoje à noite. Você precisa fazer essa oração. Senhor, eu quero me reconciliar com a sua presença. Eu não quero ser uma árvore próxima aos ribeiros de água. Eu quero ser uma árvore que esteja perto, mas conectada com as fontes das águas. Você precisa renovar a sua vida, você precisa renovar seu coração. Nós precisamos crescer e dar muitos frutos para a glória de Deus. Amém? Eu quero convidar você a adorar o Senhor junto conosco com essa música. E depois nós queremos orar, abençoando a sua vida, no nome de Jesus.